Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha. Vamos falar da política, da Associação da Movimentação dos Partidos. Aqui em Teresina, o Podemos quer fazer uma frente de oposição, Elivaldo. É verdade, Nádia. O Podemos volta à cena política na sucessão do prefeito Firmino Filho, agora com a direção municipal repaginada. O senador Elmano Ferreira está dando assim tratando meio aqui a panos quentes essa situação. O partido não conseguiu nem formar chapa de candidatos a vereador. Mas agora foi reestruturada a direção municipal, que tem à frente o coordenador do Movimento Empreender Piauí, Arthur Feitosa, que defende a formação de uma frente de oposição ao PSDB na capital, além do Podemos, o PTB e partidos também, historicamente, digamos assim, a oposição a PSDB e ao próprio PT, como Avante, o Patriota e outras siglas. A alternativa, segundo Arthur Feitosa, seria uma possível candidatura do empresário e ex-senador João Vicente Claudino, mas a determinação do Podemos é tão firme, digamos assim, que já tem até, Nádia, um plano B à candidatura de João Vicente Claudino, caso ele não confirme, caso ele desista desse projeto, que já está em gestação no PTB e em outros partidos que buscam essa aliança. Então, o Podemos quer deixar essa história de uma sigla única ou de situação pulverizada no primeiro turno para a formação já de uma chapa densa e de oposição à gestão tucana na capital. Então, o plano B ainda não foi divulgado? Olha, Nádia, há uma expectativa de que o senador João Vicente Claudino decida, anuncie, inclusive hoje, se será ou não candidato. Mas é uma expectativa. Até ele declarar a condição de pré-candidato, a candidatura dele ainda é expectativa. Por isso é que o Podemos já busca, inclusive, um plano B, caso João Vicente não confirme a condição de pré-candidato a prefeito da capital. Quem confirmou a condição de pré-candidato, inclusive o próprio prefeito Firmino, essa semana na entrevista para você ao Jornal do Piauí, também confirmou, já que não houve lá atrás, como estava previsto, o lançamento da pré-candidatura do PSDB, interrompido pela pandemia, mas o pré-candidato é o professor Kleber Montezuma e ele já tem pré-campanha em andamento. Olha, Nádia, ele não tinha dúvida de que o prefeito seria, de fato, o responsável pela candidatura dele. Agora, faltava esse anúncio público, ocorrido nessa entrevista que ele nos concedeu na última segunda-feira. Agora, com esse anúncio, Kleber Montezuma, eu imagino, ele deve ter calçado um tênis reforçado e mesmo com a pandemia já está em campo, em busca de apoio político. Ontem, ele participou de uma sabatina promovida pelo Avante, dirigido por Gustavo Henrique. Ele, nessa sabatina, levou lá agendas, anotações e mostrou aos integrantes do partido que tem até um ex-tucano, o ex-vereador Chico Wilson, que ele é pré-candidato a vereador. E aí, obedecendo, percebe aí um distanciamento, certo distanciamento, ele expôs aí os seus pontos de vista, mostrando, participou de um debate, teve muitas indagações dos integrantes do Avante sobre essa possibilidade. Essa será uma estratégia do partido, segundo Gustavo Henrique, para escolher o candidato que vai apoiar na sucessão do prefeito Firmino Filho. Kleber Montezuma foi o primeiro ouvido nessa série de entrevistas, digamos assim, ou de reuniões com pré-candidatos à prefeitura da capital. No final, Nádia, Kleber Montezuma fez uma análise desse encontro, que foi o primeiro, assim, de forma mais pública, digamos assim, com partidos em busca de apoio. Temos aí O partido se reúne os seus filiados, reúne aqueles que querem ser candidatos e chama os pré-candidatos a prefeito e pergunta a cada um deles por que quer ser prefeito e que ele responda outras perguntas que são feitas pelo partido, para que vocês tenham conhecimento, tenham informações e possam fazer a melhor escolha. É uma alternativa, é uma estratégia de discussões e eu acho que hoje, Nádia, embora as outras sabatinas ainda serão marcadas, realizadas, mas há uma forte tendência do Avante apoiar Kleber Montezuma. Bom, enquanto isso, o PSL é outro partido que vai se movimentando também na sucessão do prefeito Firmino Filho. A deputada federal Joyce Hasselmann já chegou ontem. Ela tem os planos nacionais do partido alinhados também com planos para o Piauí, para a cidade de Teresina. Temos a bancada do PSL aliada com o prefeito Firmino Filho, mas o presidente do Diretório Municipal, Daniel França, o médico, neurocirurgião, ontem já organizou algumas reuniões. Na agenda do PSL temos as fotos aí para o Elivaldo comentar. E como você dizia aqui ontem, né, Elivaldo, na linha de interesse, digamos assim, de conversas, né?
Nós tínhamos aqui uma lista que o Elivaldo elaborou. Primeiro seria Fábio Serve, depois João Vicente, depois Doutor Pessoa e depois Kleber Montezuma. Nas primeiras duas reuniões de ontem, a gente já tem aí algumas dessas projeções. Vamos ver as fotos enquanto você comenta. A última vez que Joyce Hasselmann esteve em Teresina foi no início do ano, na inauguração da sede do PSL. Aí ela não veio, demonstra que ela não está aqui para passear, simplesmente. Veio realmente para cumprir uma agenda política. E no desembarque ontem, o primeiro encontro político foi exatamente com Fábio Sérvio, o pré-candidato do PROS, e amigo pessoal do presidente Daniel França, do Diretório Municipal, e a pré-candidata a prefeito. Foi a primeira conversa de Joyce Hasselmann para tratar exatamente de assuntos relacionados à estratégia do partido, apoio para a sucessão do prefeito Firmino Filho. E logo depois, Joyce e Daniel conversaram com a dupla Doutor Pessoa, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Teresina, e o ex-governador Wilson Martins, que é o presidente estadual do PSB e um entusiasta dessa aliança PSB-MDB para a eleição de Teresina. No final do encontro, Nádia, a avaliação foi das mais animadoras. Segundo Joyce Hasselmann, são dois candidatos com perfis diferentes, mas com ideias interessantes para a cidade. E as outras conversas? Hoje deve acontecer a conversa com o ex-senador João Vicente Claudino e no final da tarde com Kleber Montezuma e Firmino Filho. Essas conversas servirão assim de um relatório para análise interna para que o partido defina a sua posição. Nessa conversa com o prefeito Firmino Filho e o pré-candidato Kleber Montezuma será precedida de um encontro com os vereadores do PSL em Teresina. Imagine você qual será a opinião dos vereadores sobre o caminho do PSL. Já sei, né? Todos já sabemos. Elivaldo, vamos voltar com o Fenelon Rocha. A Câmara Municipal vota hoje a LDO para que o orçamento de 2021, 60% dele seja destinado para receitas de saúde e educação. O valor é 1,5 vez o que é determinado pela lei, tem ainda receitas carimbadas para emendas parlamentares e orçamento popular, em um orçamento que deverá ser 6% menor do que o anterior. Fenelon. É isso mesmo, Nádia. Um abraço para o Elivaldo. Para você, eu já tinha dado meu bom dia, né? Então, um abraço para o Elivaldo. E esse orçamento que começa a ser desenhado a partir da aprovação da Lei de Responsabilidade da Lei Orçamentária, né, da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, é exatamente o orçamento que vai caber ao próximo prefeito, que a gente está discutindo aí quais são os caminhos dessa eleição. E veja bem, Nádia, vai ser votado hoje na Câmara em sessão presencial, sem o presidente da casa, que está de coronavírus. E a LDO é em segunda votação já hoje, portanto, a definitiva, e fixa as diretrizes para o orçamento. Queda de 6% em relação a 2020, como você tinha adiantado. E a projeção é o seguinte: receitas próprias, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Receitas totais, com empréstimo, operações financeiras, chegando a 3 bilhões e 300 milhões de reais. A distribuição é bem concentrada. A gente tem uma concentração de 60% em apenas duas áreas. Educação, que conforme a Constituição deve receber pelo menos 25% das receitas do município, na verdade vai ter um pouco mais de 26%. Saúde, que deve receber pelo menos 15%, vai receber 120% a mais, 33% de todo o bolo orçamentário. E o orçamento ainda tem alguns valores que são carimbados. Por exemplo, as emendas dos vereadores, aquelas que os vereadores decidem para onde vai esse dinheiro, somando 27 milhões de reais, correspondendo a 1% da receita corrente líquida. E o orçamento popular, que são aquelas prioridades definidas pelas próprias comunidades. Esse orçamento popular corresponde a 21 milhões de reais. Você vê aí, Nádia, que a prefeitura vai ter que ser muito rigorosa para atender essas outras áreas que não saúde e educação, principalmente saúde, que a gente tem essa concentração de 33%, principalmente pela condição de Teresina, que atende não só sua população, atende vários municípios do Piauí e até de outros estados, né, Nádia? Sim, Fenelon. Olha, Elivaldo, vamos à última de hoje. Olha, Nádia, a Covid-19 está, infelizmente, atacando os políticos, atacando todo mundo, mas não está poupando os políticos também, Nádia. Ontem, o vereador e presidente da Câmara Municipal confirmou um dos testes positivos. Jeová Alencar, inclusive, cumpre quarentena a partir de hoje, vai para o isolamento, aguardando
umas contraprovas, mas ele está aí tomando já os cuidados de isolamento. A vereadora Terezinha Medeiros, do PSL, também teve testagem positiva. E na Assembleia Legislativa, depois daquela confusão do final de semana envolvendo Georgiano Neto, que está em São Paulo tratando, mas passa bem, está cumprindo bem o tratamento lá, agora foi a vez do presidente estadual do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, que ontem anunciou nas redes sociais que realmente testou positivo, assintomático, mas já está no isolamento total, sob cuidados, sob orientação médica, mas cumprindo agora essa fase de tratamento em casa, isolado, só trabalho remoto, para evitar exatamente a possibilidade de contaminação. E eu fiz também, Nádia, aproveitei e fiz um teste da máscara. Fez? Porque eu estive com os dois bem de pertinho ontem. Erivaldo. E está aqui perto de mim hoje, né? E sem máscara, né? Mas está distante aí. Mas Deus é maior. Pode estar mais um pouquinho para cá, minha cadeira. Mas Deus é maior, né? A vereadora Terezinha Medeiros não deve, portanto, participar, né, da reunião. Não. Só de forma virtual. Virtual, então, Eu acho até que essa fase de presencial pode até ser questionada na Câmara, embora o vereador João Valecate disse que não deve voltar atrás. Apenas são casos isolados e que os trabalhos continuarão. Hoje, presidido pelo primeiro vice-presidente, vereador Major Paulo Roberto, e segue aí a vida na Câmara Municipal, com sessões mistas, parte presencial, parte virtual, envolvendo principalmente os vereadores. São 4 vereadores que são declaradamente do grupo de risco. E na Assembleia nós teremos hoje votações também. Importantes aí, como a LDO que Fenelon destacou. E na Assembleia hoje tem sessão presencial também. Obrigada, Elivaldo. Ótima quarta-feira, até amanhã. Pois é, e ótima temporada. Até amanhã eu de casa assistindo, né? Que a partir de amanhã estarei de férias. Até agosto, presencialmente? Aqui. Sim, se Deus quiser. Aproveite, né? Saúde, Elivaldo. Até a volta. Até logo mais, a gente vai se ver muito hoje aqui na TV Cidade Verde. O Elivaldo vai para a Rádio Cidade Verde, está no ar o Acorda Piauí, com Elivaldo Barbosa e Joelson Jordani até as 8h30 da manhã na 93,5. Tchau, Elivaldo. Tchau, Nádia.